Ô Guilherme, e nessa sua leitura, né, ali de fato, de que o BC ainda exagera, né, ou sempre exagera muito nesse patamar da Selic, o que explicaria, então, né, na visão de vocês, talvez essa insistência em manter os juros, né, o Banco Central ali, o comitê em manter esses juros tão elevados, mesmo com alguns sinais já, como a gente já mencionou aqui, mais claros de desaceleração da atividade, de desinflação. Você vê isso como uma cautela excessiva ou um temor, talvez um pouco mal calibrado nesse sentido? Essa é uma longa discussão. Talvez, eu diria que o Brasil entrou num ciclo repetido, num ciclo vicioso de política monetária, do qual ele não consegue sair há muitos anos. E aí você tem vários itens que vão se realimentando e fazem com que, olha, entra uma nova administração, mudam os diretores, mas eles acabam indo para a maneira vigente de fazer política monetária, com muito medo de serem percebidos como comprometidos politicamente ou de não serem ou tão duros quanto poderiam ser. O que foi acontecendo em bancos centrais do resto do mundo emergente foi que eles foram, de certa forma, copiando a maneira de fazer política monetária que talvez o Greenspan lá atrás no Fed tenha inaugurado e depois o Bernanke evoluiu, que é uma maneira de fazer política monetária em que o Banco Central se vê com bastante credibilidade e se dá o direito de, muitas vezes, discordar do mercado e conduzir a política monetária de forma bastante gradual, mas também utilizando bastante a comunicação e esta credibilidade que o Banco Central brasileiro certamente tem, né? Então, é como se cada nova equipe que entrasse no Banco Central viesse cheia de ímpeto de deixar a sua marca, mas logo fica com medo de, puxa vida, né? Mas logo na minha vez aqui, eu vou fazer as coisas de maneira diferente, e se a inflação sair de controle bem na minha vez, né? Então eu não vou fazer. E aí acaba indo para essa maneira de fazer política monetária em que a gente sobe os juros 600, 700, 800 basis points, o que é uma coisa raríssima em outros países. E aí a desculpa para isso é sempre a mesma, né? Existiam 3 motivos clássicos pelos quais o Brasil sempre teve taxa de juros mais alta do que a Colômbia, do que o México, do que o Chile, do que a África do Sul, do que os outros emergentes com quem a gente se compara. A nossa inflação sempre foi maior do que desses outros países. O nosso déficit fiscal primário sempre foi maior do que desses outros países e a nossa dívida pública sempre foi maior do que desses outros países. Então, né, ficava acomodado dessa forma. A gente tem que usar mais juros mesmo, porque nós temos esses 3 fatores que são muito piores. O que aconteceu, porque a gente no Brasil não tem muito o cacoete de olhar para os outros países, a gente ficou olhando muito a nossa política, a nossa economia, o nosso déficit fiscal e acabou não vendo o que foi acontecendo no mundo nos últimos 15 anos, né, de forma comparativa, é que hoje nenhuma desses 3 argumentos é exatamente verdadeiro. O Brasil não tem a maior economia emergente, é relativamente parecido com os outros países, está todo mundo aí nessa luta de inflação acima da meta, ao redor de 4, 4,5%, 5%. Não temos o maior déficit fiscal primário, tivemos ali no primeiro ano do governo Lula, depois da PEC da gastança, aí gastamos, né, um monte, mas a partir do segundo ano funcionou o arcabouço fiscal, né, a sacada de gênio do Meirelles lá atrás, do teto de gastos, e que depois foi reformulada e ficou um pouquinho pior que é o arcabouço fiscal, mas foi o suficiente para que o Brasil tivesse um déficit perto de zero. E também do ponto de vista da dívida pública líquida brasileira, ela também não é mais a maior do mundo emergente. Então, muita coisa mudou nesses últimos 15 anos. Os outros bancos centrais, por conta disso, né, também mudaram. E o Brasil ficou aqui meio que dando as mesmas desculpas de sempre, de puxa vida, a gente é o pior aluno da classe, então a gente tem que ter juros mais altos. Não é mais verdade isso aí. Daria para o Brasil... não vai ser agora, né, não vai ser imediatamente, isso que eu estou falando é uma discussão para os próximos 10 anos, mudar a maneira como faz a política monetária brasileira
e ficar mais parecido com os outros países emergentes que têm problemas bem parecidos com o nosso, né? Um tem um pouco mais de uma coisa, outro tem um pouco mais de outra coisa, mas na média estes países se viram com mais ou menos 3% de juro real e a Selic deles ali entre 6, 7, 8, 9%. Só o Brasil vai para essa história de toda hora voltar para 13, 14, 15. Então isso é uma coisa mais de longo prazo.